Yusuf pergunta se Barra se lembra do trabalho de limpeza que ele havia comentado e diz que ela já pode começar já, só tem que dar um terço para ele. Bem irônica, Barra diz. Que pessoa boa o senhor é, sempre tão bondoso. Eu nem sei como pagar o senhor. Se achando, Yusuf diz. Tudo bem, depois você paga. Barra diz. Mas adivinha só, acabei de arrumar outro emprego. Acho que o senhor devia trabalhar lá. O exercício ia te fazer bem e ia poder ficar com todo o dinheiro. Yusuf pergunta se entendeu direito, se ela tá brincando com ele. Sem paciência, Barra diz. Eu tô brincando sim, mas acho que devia ter cuspido na sua cara. Yusuf fica morrendo de raiva do que Barra fala para ele. Sirim pergunta o que o pai quer fazer no ano novo. Se quer jantar num restaurante chique, ter um momento de pai e filha. Enver diz que vai para a casa da Barra. Sirim diz que ele sabe que ela não vai. Enver diz, e você não foi convidada. Sirim pergunta se então ele vai deixar ela sozinha. Enver diz, exato. Sirim diz que nunca passaram um ano novo separados desde que nasceu, e agora ele vai deixar ela sozinha. Enver dá as costas para ela e não diz mais nada. Atordoada, Sirim diz, a gente precisa começar o ano junto, para continuar junto sempre. Você lembra disso, pai? Você sempre falava isso. Se a minha mãe estivesse te vendo agora, ela estaria muito chateada. Eu aposto que ela está se revirando na cova. Enver continua calado e Sirim sai da oficina dele chorando muito. Barra tem a ideia de fazer uma árvore de Natal usando as caixas de quebra-cabeças e alguns livros e diz para Nissan e Doruk chamarem a Seida e o Arda para fazerem juntos. Mais tarde, Doruk mostra para Seida os presentes que o avô e o Arif compraram e diz que está muito curioso para saber o que é o presente do Arif. Seida diz que tem alguns presentes do Raif também e outros dela. Enver sai de casa sem dirigir a palavra a Sirim. Arif chega ao apartamento de Barra com várias coisas para a ceia. Ele diz que Barra é incrível. Barra agradece ele meio sem graça. Seida pergunta se não tá bonita também, porque ele só fala da Barra. Arif diz que ela também tá. Percebendo como Enver está triste, Barra pergunta a Seida e Arif se falam para Sirim ir para lá. Seida diz que por Enver a Sirim pode ser a convidada de honra deles. Arif diz que vai falar com a Sirim e sobe até o apartamento dela. Doruk não resiste e olha na caixa para ver que presente Arif levou para ele. Eufórico ao ver o brinquedo, Doruk vai correndo falar para a mãe que o Arif deu um cavalo para ele. De repente, eles ouvem um barulho, o barulho de um tiro e ficam muito assustados. Enver chama por Sirim e Barra por Arif. Barra sai desesperada de casa chamando por Arif. Ao chegar no apartamento de Enver, ela vê sangue perto da porta. Arif está no chão com Sirim e a arma perto da mão dela. Enver se desespera, fica aflita ao ver Sirim inconsciente e pergunta se a sua filha está morta. Arif diz para Enver ficar calmo, que a Sirim está bem, que ela só ficou assustada porque viu um ladrão. O sangue é do ladrão, não é dela. Sirim acorda e Enver, aliviado, abraça ela chorando. Sirim diz ao pai que ficou muito assustada. Barra pergunta a Arif o que aconteceu e diz que não entendeu. Arif diz que alguém entrou na casa e estava lá quando ele chegou. Logo depois, a Sirim atirou nele e acertou no braço, mas ele foi embora e depois ela desmaiou. Seida chega perguntando o que houve. Barra conta a história que Arif contou para eles. Ao ver a arma, Seida diz: essa não é aquela arma? Barra diz que acha que é. Seida pergunta para Sirim onde foi que ela encontrou a arma, porque a Barra e o Arif já tinham se livrado dela. Enver diz: Seida, por favor, depois. Seida diz: que história é essa de depois? Essa menina não vai descansar enquanto não tiver matado alguém? Sirim diz que não queria ter atirado nele, só que a arma disparou. Nervosa, Seida diz que vai ficar com as crianças porque elas estão sozinhas. A Nissan está muito preocupada com Arif também e jura a Sirim que se a burrice dela tivesse machucado ele, ia matar ela. Seida diz que Sirim tem que explicar isso, que Barra não deixa ela manipular eles. Nissan e Doruk perguntam a Seida se não aconteceu nada com Arif. Seida diz que não, que ele está bem. Barra pergunta a Sirim se aquela arma é a do Sarp. Sirim não responde e Enver diz: ela está em choque. Não é, não pode ser a arma do Sarp, deve ser do ladrão.
Eu espero que não seja, por favor. Olhando fixamente para a arma, Sirin diz que é a do Sarp. Nervosa, Barra diz: qual é o seu problema? O que você está tentando fazer? Por que você estava com isso? O que você pretendia fazer? Você ia se dar um tiro? Ou então ia atirar na gente? Qual era o seu plano? Esqueceu que tem criança nessa casa? O seu cérebro não consegue mais pensar, Sirin? E se o ladrão tivesse pegado e atirado em você? Ou atirado no Arif? Você não pensa nas consequências de ter uma arma em casa? Sirin diz: não tem problema atirar em mim. Só se tivessem atirado no Arif, né? Enver diz: filha. Sirin diz: você tá cego, pai. Todo mundo se preocupa com Arif, mas ninguém se preocupa se acontecer alguma coisa comigo. Barra diz: nem vem mudar de assunto. Por que você estava com essa arma? Responde agora. Enver diz: Sirin, filha, por que pegou a arma? Sirin diz que não lembra, que não sabe por que estava com ela. Barra diz que Sirin sabe sim e vai lhe contar por que estava com ela. Sirin fica calada. Arif diz que vai guardar a arma em sua casa para depois jogar fora. Ele se abaixa para pegar a arma e ele e Sirin se encaram. Nesse momento, nós veremos Arif se recordando de como tudo aconteceu. Quando Arif chegou no apartamento e bateu na porta, ela abriu sozinha. E então ele escutou Sirin falando para alguém: sai de perto de mim, fica longe de mim, não tem nada que você possa roubar nessa casa. Arif entrou no apartamento sem fazer barulho, enquanto Sirin apontava a arma para um homem e continuava falando. Acha que eu não consigo atirar? Acha que eu não vou conseguir? Eu matei o marido da minha irmã recentemente e eu posso te matar. Arif ficou chocada ao escutar Sirin confessar que matou Sarp. O ladrão perguntou se Sirin achava que estava o assustando e disse que atirar em alguém não era tão fácil quanto ela pensava. Arif se aproximou mais da porta e nessa hora Sirin viu. Arif partiu para cima do ladrão, tentando desarmá-lo. Foi aí que Sirin atirou e o tiro pegou no ladrão. Sirin ficou em pânico e o ladrão aproveitou para fugir. Arif tentou acalmar ela, que perguntou se ela o havia machucado. Arif disse que estava bem, que ela só havia acertado o ladrão. Voltando para o tempo atual, Barra chama Arif para ir embora. Sirin fica olhando para Arif como se estivesse se perguntando se ele ouviu ela confessar que matou Sarp. Arif pega a arma e sai com Barra, deixando Enver e Sirin sozinhos. Nissan e Doruk ficam felizes ao verem que Arif está bem e vão abraçar ele. Arif age naturalmente, pergunta por que eles estão assustados e diz que ainda vão jantar para comemorar o ano novo juntos. Seida, Barra, Arif e as crianças passam momentos agradáveis durante a ceia. Sirin dorme com a cabeça no colo do pai. Enver, muito triste, olha para uma foto de Atice. Ao desejarem feliz ano novo, Seida diz que todo mundo já beijou todo mundo. Nissan diz que a mamãe não beijou Arif. Seida pergunta o que estão esperando e diz que acha que eles deviam se beijar. Barra diz: por que não? Deseja feliz ano novo para ele e dá 2 beijos em seu rosto. Nissan e Doruk abraçam os dois. Seida diz que já vai embora porque o Arda está bem cansado. Arif diz que também já vai. Nissan e Doruk insistem para ele passar aquela noite com eles. Enquanto Barra arruma o sofá para Arif dormir, Nissan e Doruk ficam ali do ladinho dele. Raif liga para Seida para desejar feliz ano novo. Seida pergunta como que foi a noite dele, se ele se divertiu com a mãe. Raif diz que com ela lá teria sido melhor e pergunta se ela gostou do presente. Seida diz que não conseguiu abrir porque aconteceu um negócio na casa do Enver. As crianças queriam que ele estivesse lá para abrir os presentes, mas ele não voltou e então ela vai abrir amanhã. Arif não consegue dormir pensando no que Sirin fez com Sarp. No dia seguinte, Barra pergunta se ele conseguiu dormir bem. Arif diz que não dormiu nada. Barra senta ao lado dele e diz: quando eu percebi que tinha sido um tiro, pensei que tinha sido em você. Achei que a Sirin tivesse atirado em você. Fiquei muito assustada. Não sabe como eu me senti indefesa e achei que ia te perder. Se ela tivesse machucado você, eu teria matado ela. Não teria me controlado. Arif diz: não, você não conseguiria fazer isso. Você não consegue matar ninguém. Não consegue nem machucar ninguém. Porque você é a Barra. Barra diz: se ela tivesse tirado você de mim, eu não ia aguentar. Arif diz: Barra,
Olha, não aconteceu nada. Eu tô bem e tô com você. Você tá comigo. Estamos juntos agora. E você tá me olhando nos olhos. Barra sorri e diz: e você olhando nos meus olhos. Ela segura a mão dele. Eles ficam se olhando fixamente e vão se aproximando para se beijar. Mas são interrompidos por Doruque, que sai do quarto neste momento para ir ao banheiro. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.